Também no Rio de Janeiro, também no Maracanã e no Rio de Janeiro, o Pedro Henrique Torre conversou com o Bruno Henrique. E a gente mostra agora um trechinho dessa exclusiva para você, vai dar o que falar, hein? São 180 minutos e, como eu falei, acredito eu que eles virão dessa forma. A gente tem que ter paciência, tocar a bola, fazer o que a gente faz, infiltrações, finalizações e o mais importante que é o gol, né? Que sabemos que jogar lá é muito difícil, mas estamos preparados para esses dois duelos. A gente está focado em todos os campeonatos. Claro que quando começa o mata-mata, o foco tem que ser maior. Então, acredito que está todo mundo focado, está todo mundo visando esse jogo, que vai ser um jogo muito importante, né? Porque jogar lá é difícil, mas não vejo problema algum. Mas primeiro temos que fazer o nosso papel, que é vencer bem dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, e depois pensar no jogo da volta. E espero poder fazer isso, né? Como o Pedro fez em 2022, quando eu estive ausente. Foi o rei da América, levou o Flamengo a títulos, um jogador de muita importância, não só dentro de campo, fora também, um jogador que, além de ser um craque, é um amigo, brincalhão. Então, a gente vai fazer, não só por ele, como eu falei, por outros jogadores também, pelo clube, pela nossa família, por nós. A gente entende a importância, né, desse torneio, desse campeonato, como é bom vencer também. Então a gente está super preparado para poder fazer um belíssimo jogo diante do nosso torcedor, dentro do Maracanã. Espero sair vitorioso para a gente que cada vez mais chegar onde a gente quer chegar. O Pascoal elevou para outro patamar o nível de exigência ali, hein? Se ele conseguir fazer efetivamente pelo Flamengo o que o Pedro fez na ausência dele, né? Em 2022, vocês lembram, o Dorival encaixa Pedro e Gabigol juntos justamente na lesão do Bruno Henrique. E o Flamengo acaba campeão da Libertadores. Se ele conseguir repetir a importância que teve o Pedro naquele ano, agora sem o Pedro, é outro patamar, Pascoalzinho. E ele também disse que contra o Peñarol tem que fazer o dever de casa e ganhar bem. Ganhar bem, para mim, na Libertadores da América, no jogo em casa, contra um time difícil, um time cascudo, time copeiro, que é o Peñarol, é de dois no mínimo. Calma, a gente vai chegar lá. Não, quero saber se ele consegue fazer o que o Pedro fez em 22 Eu espero que ele conseguiu fazer. Em 19 ele conseguiu brilhou, fazer. né? Em 19, ele era o melhor jogador do Flamengo durante toda a Libertadores da América. É que o Gabigol brilhou naqueles momentos decisivos nos 2 gols. Incrível, lembra, Zinho? Incrível! Épico, memorável. Épico e memorável. Apareceu Beijo ali. Pro nosso amigo João Guilherme. Mas ele foi eleito o melhor jogador. Foi eleito o melhor jogador. Eu e Zinho estávamos nessa transmissão com o João. Tive o prazer de estar ao lado do Zinho e do João mais uma vez. Agora, eu acho que ele tem todo esse potencial. Ele é um jogador que tem explosão, ele é um jogador que pula muito, salta muito para o cabeceio, um jogador que tem uma impulsão maravilhosa, um jogador que tem o drible, intimida o adversário porque ele é grande, é forte, arrasta o adversário para dentro da grande área. Eu acho que ele pode sim, ele pode ser esse fator decisivo para a equipe do Flamengo. Claro que o Flamengo tem outros jogadores decisivos, né? O De La Cruz vai voltar, o Debochado está lá, tem outros jogadores que são importantes, são decisivos, mas eu acho que a função dele, que é essa função de centroavante para fazer gols, eu acho que ele é importantíssimo e pode, vamos dizer assim, não vou dizer superar o Pedro, mas se ele se igualar ao Pedro, já será uma felicidade. Dazinho para fazer um negócio desse, porque assim, é legal quando a gente vê uma declaração sincera, honesta, né? Porque ele fala ali sem nenhum medo de que a cobrança venha, de que a expectativa seja muito alta, confiante em tudo que ele já fez em outros momentos no Flamengo também. Não, sem dúvida. O Bruno Henrique está hoje nessa posição porque ele quis ficar.
Ele tinha uma proposta muito melhor para ir para o Palmeiras. Houve uma demora até na negociação. Aí o staff iria dizer que o Flamengo não procurava, que não tinha um contato, e teve contusão, teve muitas coisas, ele volta. Mas o desejo do Bruno Henrique foi sempre permanecer no Flamengo. Ele tem uma identificação com o torcedor, com o clube, tem uma história lindíssima, riquíssima, e hoje numa função diferente. Na ausência do Pedro, antes de 2019 jogava ele e o Gabigol. Uma dupla fantástica, um encaixe perfeito. Ele se machuca para 2022, é Gabigol e Pedro, num sistema de jogo diferente. Hoje, na visão do Tite, sem o Pedro, mesmo tendo outros atacantes para fazer essa função, ele opta por colocar o Bruno Henrique. Por quê? Porque é versátil. E ele tem jogadores para fazer a função que o Bruno Henrique faz muito bem, que é pelo lado esquerdo. Então ele tem essa responsabilidade, assume essa responsabilidade, está muito bem preparado para isso, vai ser fundamental ele na quinta-feira, ele é o homem da referência para fazer os gols. Tem o Arrascaeta que chega, que também é de fazer gol, mas é mais o garçom. O Luiz Araújo está fora, provavelmente deve ser o Plata, né, jogando pelo lado do campo. Então, assim, ele, mais do que nunca, nesse contexto de time, é o homem-gol. E ele vai ser fundamental. Eu gosto muito do estilo de jogo do Bruno Henrique, da entrega dele, da participação dele no jogo, num total. Bola parada, defensiva e ofensiva, ele é importante, ele tem um posicionamento. Ele do Flamengo sem a bola ajuda, recompõe, mesmo como centroavante, incomoda os zagueiros, não deixa ninguém livre. E com a bola nem se fala, ele é o cara da velocidade, além de ser o homem-gol hoje, mas ele é o cara daquela passada larga. Gosto muito, acho um baita de um jogador, e o Flamengo precisa muito dele inspirado nesse jogo de quinta-feira. A retranca vai ser enorme. Opa. Vai ser a tática do Pascoal. Todo mundo lá na trave, tática do morcego, tática do cadeado. O Peñarol vai vir com a disciplina tática defensiva mesmo. Posicionamento atrás, muita marcação, muita catimba no jogo, é a característica desse jogo uruguaio. Tentar levar um bom resultado, perder de pouco, se perder, é perder de pouco, é a estratégia do Peñarol. Um empate, opa, esse sim assinaria agora, para levar a decisão para o Uruguai, aquela pressão lá no Uruguai. Agora o Flamengo, pelo contrário, vai ter que jogar um jogo muito bom, chegar aquele jogo ou um dos melhores da temporada do Flamengo para levar uma boa vantagem, porque a pontuação que fez está decidindo sempre fora de casa na Libertadores. Assim, esperava-se que tivesse feito isso contra o Bolívar, né? Ainda mais que era na altitude, e aí não conseguiu muito, né? Foi meio espremido, assim, para o que se esperava, né? Porque fica sempre se esperando, como diz Pascoal, abaixo de 2, abaixo de 3, não se comemora, e aí tem o adversário do outro lado que vem com a vontade danada de fazer isso que o Zinho está falando, segurar o máximo possível, se possível empate, nem pensa em vitória. Acho que esse time não pensa em vitória, o técnico lá não faz preleção, fala, vamos aqui ganhar no Flamengo, não. Acho que não, acho que é assim, vamos segurar, vamos evitar, o que nós vamos fazer para segurar esse time, papapá, enfim. Escapar uma bola boba, vai lá, né? Isso passa muito pela adequação do jeito do Flamengo jogar, né? A gente sabe da dificuldade do Flamengo de sair das retrancas e com essa mudança de referência pode ser um ponto positivo, porque o Bruno Henrique o Pedro se movimenta, o Pedro sai da área cada vez mais, mas é uma característica diferente. O Bruno Henrique é mais rápido, a bola na frente para o Bruno Henrique chegar é uma boa opção e isso pode facilitar a vida do Flamengo nesse jogo, então, não pode? Não, sim, e antes que confunda aí, não estou dizendo que o Peñarol não quer ganhar aqui não, que vem para ganhar e tal, mas é que sabe a dificuldade. Vai fazer tudo para levar o jogo, para decidir. Louco para levar para casa decidir. Para decidir em casa ainda. Lá e só tal. Você que não gosta. Vai decidir lá. E o Gabigol não vai jogar, não? Ele tá querendo, hein? Mas acho que ele tá longe dessa fila aí, né? Bom, depois da lista do Tite dizendo que ele tá atrás do Carlinhos. O Gabigol tá chegando a 300 jogos pelo Flamengo, né? Acho que ninguém nesse time aí tem essa quantidade, faltam acho que 4 jogos. Mas tá numa situação estranha, né?
E hoje eu li, espero que não se confirme alguma coisa muscular que podia ter sido com ele de novo. Tomara que não, porque ficou esperando tanto essa oportunidade de jogar no lugar do Pedro, acho que de repetir a dupla, inclusive, com o Bruno Henrique, né? A dupla de 19. Isso já ficou claro que não vai ser o caso. Não vai ser o caso. Então, assim, acho que ele não vai ter, pelo menos até aqui, a não ser que ele jogue poucos minutos. Ele não jogou nem 25% dos minutos que o Flamengo jogou depois da saída do Pedro. Ele não jogou 1/4 desses minutos. Evidentemente que ele esperava jogar muito mais. Ele também teve um período meio machucado, ficou, né, um jogo ou outro ali. Mas claro que agora sou eu e tal. Pode ser que continuar jogando 25% dos jogos, entre e decida jogos e volte a ter uma importância. Mas é melhor jogar o jogo todo e é o que ele esperava, né? E não, me parece que não vai mesmo acontecer. Mas isso vai ser sempre uma notícia até o final do ano, se continuar se repetindo, né? Porque trata-se do Gabigol e tudo, né?